Olá, meu nome é André, estou no terceiro ano do ensino médio e hoje eu vim falar sobre verminoses. É uma matéria bem simples, bem tranquila, que fala sobre as doenças que vermes causam nos nossos corpos quando eles invadem nosso organismo. Enfim, para começar, a gente vai falar sobre a esquistossomose, que é causada pela Schistosoma mansoni. Normalmente a gente se infecta com ela quando a gente entra em contato com água contaminada, principalmente em rios, lagos, em açudes que estejam contaminados com essa doença. É bem provável que você se contamine. E quando ela entra dentro do nosso corpo, a gente acaba tendo como os principais lugares afetados o fígado e o baço, porque eles têm um aumento significativo, porque quando o verme entra dentro do seu corpo, ele normalmente vai para sua rede sanguínea. E dentro da sua rede sanguínea ele vai até o fígado. E dentro do fígado ele faz com que o fígado inche, o fígado e o baço enchem, e faz com que o fígado também tenha uma cirrose hepática, fazendo com que a água das linfas fiquem acumuladas nesse lugar, formando uma barriga de água, que é outro nome, é um nome mais popular para essa doença, que se chama barriga d'água. O intestino é mais afetado quando o verme usa o intestino para se livrar dos seus ovos. Então é uma doença tipo que não afeta tanto o intestino, mas ele sofre um danozinho porque esses ovos perfuram a parede. Mas enfim, é uma coisa bem leve. O tratamento que a gente vai ver para essa doença e para a maioria das doenças que são verminoses são medicamentos vermífugos, que o nome mesmo já fala que são medicamentos para tratar vermes. E a gente pode ver como modo de evitar essas doenças saneamento básico e tratar águas com caramujo da espécie Bionfilaria com vermicidas. Mas por que Bionfilaria? Aí a gente entra o ciclo de esquistossomose. Vamos supor que essa pessoa já esteja contaminada. Então tá, ela tá lá contaminada com o verme adulto já no seu fígado. Eles se reproduzem entre os ovos. Os ovos são tirados do corpo com as fezes humanas e acaba que por alguma forma ele chega no rio, num lago, e esse ovo dentro do lago ele eclode, virando meracídio. O meracídio, então, ele invade o corpo do caramujo da espécie Bionfilaria e dentro dele se desenvolve. Se desenvolvendo, eles saem do corpo, vivem por um tempo na água até encontrarem o hospedeiro definitivo, que vai ser o ser humano. Então eles entram dentro do corpo do ser humano e se desenvolvem lá dentro, completando o ciclo, e isso acontecendo sempre. Tipo, esse é o ciclo principal, é isso que vai acontecer. Desde um ovo sair do corpo humano até uma cercária invadir o corpo humano e começar de novo o ciclo. Enfim, continuando, a gente vai falar da teníase, que é solitária porque normalmente você só encontra uma dela, você não encontra mais de uma dentro do seu organismo. E o agente etiológico é Taenia solium, a Taenia saginata, que a gente já, além do nome e tipo sua fisionomia ser diferente, a gente vai perceber que seus hospedeiros intermediários também são diferentes. No caso anterior, o hospedeiro intermediário era caramujo, e nesse caso vai ser o porco e a vaca. No caso, a saginata vai ser a vaca e a solium vai ser a porco. E a gente se infecta com ela quando a gente come carne mal cozida, porque o cozimento da carne e o tempero é muito importante para matar essas larvas que estão dentro do músculo desses animais. Então, quando você come carne mal cozida, normalmente você pode se infectar mais facilmente com tênis. O local mais afetado é o intestino delgado, que eles se alojam lá.
e a gente evita ela se alimentando com carne bem, tipo assim, bem cozida. Fiscalização de abatedouros e frigoríficos para a gente, tipo, analisar a carne, ver como ela tá, se ela tá infectada com algum desses vermes ou não. Saneamento básico. E saneamento básico é o princípio de tudo para você não se infectar com essas doenças, para elas não se proliferarem. E aí a gente volta para o ciclo da tênia. Como aqui já está sendo mostrado, a tênia saginata e a tênia solium, elas têm a fisionomia diferente. Esses boquinhos têm ventosas que elas se agarram na parede do intestino. E você vê que elas são achatadas. E esse corpo dela achatada, elas tipo que soltam as próprias partes do seu corpo, sendo que dentro dela está cheio de ovos. Então, de novo, nas fezes saem partes da tênia, sendo que com ovos, e acaba que os ovos, por falta de saneamento básico, acabam chegando ao alimento de porcos e vacas. E assim eles se alimentam. E esses ovos se alojam dentro dos músculos dos animais. E dentro dos músculos dos animais, onde tem oxigênio, eles se desenvolvem e formam uma larva. Aí a larva entra dentro do corpo humano, elas crescem para a fase adulta, virando a tênia na fase adulta, que é essas que vocês estão vendo aqui. E elas ficam presas no intestino do humano. E esse é o ciclo da tênia. Tipo, é bem simples. Humano infectado, ovo, chega no alimento dos animais. Nos animais eles se alimentam, se infectam, vão para o músculo dos animais, se desenvolvem, viram larvas. O ovo vira larva, entra no corpo humano, vira tênia adulta. Então, aí a gente vê a cisticercose. A cisticercose é causada também pela Taenia solium, que é a tênia de porco especificamente, causa isso. E a gente ocorre quando a gente tem ingestão de ovos diretos, ou seja, a gente não tem mais um hospedeiro intermediário, é direto para o ser humano. Como acontece isso? Normalmente quando a gente come verduras que são mal preparadas ou tipo não são lavadas adequadamente e a falta de saneamento básico, de novo, como sempre. Eu não falei, mas tipo a tênia, tanto a tênia quanto a cistercose, a gente usa medicamentos vermífugos quando a gente identifica esse verme dentro do corpo humano para eliminá-lo. E ele normalmente se instala em qualquer parte do corpo que tem oxigênio, porque como a gente ingere diretamente os ovos e não a larva, então eles ainda têm que se desenvolver. Eles normalmente procuram tecidos ou órgãos que estão que têm oxigênio para poder se desenvolver melhor. E, tipo, a maioria dos órgãos é mais tranquilinho. Vamos supor, eles se alojam, o hospedeiro é sintomático e quando as larvas nascem, o organismo mata rapidamente as larvas. Mas aí tem alguns casos como os ovos vão para órgãos que têm muito oxigênio para poder se desenvolver. E o órgão que tem mais oxigênio é o cérebro. Então, muitas das vezes as larvas não, os ovos se alojam no cérebro. E se a gente pegar foto na internet, a gente vê que é um cérebro cheio de bolinhas, tipo assim, que são os ovos. E aí acaba tendo que, quando estão no estágio muito avançado, eles normalmente usam cirurgia para ter que tirar do cérebro. E ela pode ocasionar muitos problemas, tipo, um dos principais problemas é a convulsão, que você pode convulsionar e após a convulsão você pode morrer, tipo, se não tiver um tratamento especial para cuidar da convulsão. Então, a cisticercose acaba sendo muito mais grave que a teníase. Aí você fala, por que você falou que o corpo humano consegue eliminar a larva? E por que quando a larva entra no seu corpo, o ser humano não também não consegue, tipo assim, destruir? Porque quando a gente entra no seu corpo, quando ela entra no seu corpo, ela já está mais desenvolvida do que quando acaba de nascer. Quando você acaba de nascer, normalmente você está indefeso, né? Então aí vai lá, vai o sistema imunológico e já acaba com tudo.
Mas aí quando acontece na teníase, ela é uma larva, mas ela já está desenvolvida de uma certa maneira que ela é mais resistente que a larva que acaba de nascer. Então aí acaba que ela se desenvolve mais rapidamente dentro do corpo, vira uma tênia e ela consegue sobreviver ao sistema imunológico e ficar alojada no nosso intestino. Mas enfim, essa acabou as sagas das tênias e agora vamos para Ascaridíase, que também é chamada de lombriga. Então a gente pode ver que quem causa isso normalmente é o Ascaris lumbricoides. E a gente normalmente se infecta quando a gente se alimenta com água ou comida contaminada com os ovos de lombriga. O local afetado, tipo, por um tempo eles afetam os pulmões. Tipo, eles ficam por um tempo nos pulmões, causam daninho lá. E depois vão direto para o intestino, que é onde eles causam maior dano. E o tratamento, de novo, são medicamentos vermífugos. E a gente evita essa doença quando a gente faz uma preparação adequada de alimentos, para, vamos supor, a gente ter certeza que não tem nenhum ovo lá e a gente não ingerir nenhum ovo. Ensinamento básico, que é o principal de tudo para você não pegar essas doenças. E esse é o ciclo. O ciclo é diferente dos outros, mas também é bem simples, não é uma coisa que tem que se preocupar muito. Então vamos lá. A gente, quando a gente se alimenta com alimentos que estão com esses ovos de tênia, normalmente não, tênia não, desculpa, de lombriga, normalmente não vem um, vem vários. Então, só para começar, a gente ingere o ovo e a princípio faz todo o caminho, vai para barriga, estômago e quando eles chegam no intestino, eles viram larvas. E essas larvas, elas acabam saindo, elas perfuram a parede do intestino, entram na circulação e vão até o pulmão. No pulmão, elas causam alguns danos, que é um período que elas estão desenvolvendo. Elas causam alguns danos. Então a gente fica com sintomas parecidos com a tuberculose, tipo tossindo, essas coisas. E eles vão subindo o nosso trato respiratório. Eles chegam na boca. Aí a gente acaba sentindo como se a gente estivesse com comida entalada na garganta. E a gente engole de novo. E acaba que eles são deglutidos, são mandados lá para baixo de novo e voltam até o intestino. E lá eles começam a cruzar e os ovos são mandados com as fezes. Mas, como eu já falei, quando a gente ingere um ovo, a gente não ingere só um ovo, a gente ingere vários. Então acaba que eles vão se acumulando, acumulando, como é mostrado aqui embaixo, e eles acabam entupindo a parede do intestino. Então você pode ter um problema muito grave que as fezes estão querendo passar, sendo que esse entupimento das lombrigas não deixam. Então, e quando está em desenvolvimento assim, quando está muito avançado assim, você normalmente tem que tirar por meio de cirurgias, que é muito difícil os vermífugos, tipo assim, acabarem com todas as lombrigas de uma vez. E mesmo assim vai continuar entupido. Então você normalmente tem que tirar isso por cirurgia, quando está no estágio muito avançado. Por isso que essa doença pode não parecer tão fatal quando a gente tem poucas lombrigas dentro do nosso corpo, mas quando a gente chega a um ponto a ter muitas, começa tipo assim a ser muito fatal, porque pode acabar ocasionando uma explosão no seu intestino. E seu corpo ficar cheio de fezes. Eu sei que é bem nojento, mas é uma realidade que pode acontecer se não tratar dessa doença. Enfim, aí continuando, tem ancilostomose, que é o amarelão, que o agente etiológico é o ancilostoma duodenale. Ele ganha o nome de duodenale porque normalmente ele se aloja no duodeno do ser humano. E normalmente a gente se infecta ou quando a gente ingere acidentalmente as larvas ou quando a gente tem um contato direto do pé com solo contaminados. Isso por quê? Vamos supor, você está no campo
que a maioria dessas doenças é chamada de endemias rurais. Então elas muitas das vezes acontecem no campo, são mais propícias aonde ser no campo, porque lá tem falta de saneamento básico, essas coisas. Enfim, o pé tem contato com o solo e normalmente se o solo estiver contaminado, ele faz que nem o esquistossoma, ele faz uma penetração ativa e ele chega, e pela circulação ele chega até o fígado, aí do fígado ele vai descendo até chegar ao duodeno. E no duodeno ele causa o ciclo dele é muito parecido com o da lombriga. E dentro do duodeno, ele perfura a parede e começa a se alimentar do sangue do ser humano. E também começa a causar muitas hemorragias dentro do corpo e deixa a pessoa com um quadro anêmico. Então acaba que a pessoa fica com uma tonalidade amarelada porque ela está perdendo muito sangue por causa desse verme. Então por isso também essa doença se chama de amarelão. O medicamento para essa doença são medicamentos vermífugos e a gente evita ela pelo saneamento básico e pelo uso de sapato no campo, porque para evitar que ela, como é que fala, que tenha essa penetração ativa. Enfim, aqui tá o ciclo, desculpa pela qualidade da imagem, não tá muito boa, mas como já falei, é muito parecido o ciclo dela e da lombriga. O ovo tá no solo, ele se desenvolve, sai e vira uma larva. A larva, ela se, por penetração, ela entra dentro da sua rede sanguínea, ela vai até o pulmão. Aí no pulmão, ela faz um quadro de novo de pneumonia, mas tipo, é por pouco tempo, então você acha que tipo, não é nada demais, é tipo, foi uma tosse, eu já tô bem agora, porque realmente fica pouco tempo lá. E ela faz que nem a lombriga. Ela vai até aqui, sendo que você sente como se tivesse uma coisa entalada e você engole de novo. É meio nojento, mas é o que acontece. E aí ela acaba indo até o seu duodeno. No duodeno ela começa a se alimentar do seu sangue e começa a te deixar em um quadro anêmico. E tipo, é uma doença muito perigosa, mas você rapidamente consegue decifrar o que você está sofrendo e você rapidamente consegue resolvê-lo com medicamentos. E por último, a gente vai falar da filariose, que é uma doença, tipo, tem um diferencial dela, que ela tem um vetor, então ela não é normalmente, tipo, a gente não se infecta quando a gente tem algum erro nosso, tipo assim, de beber ou comer água contaminada, ou verme se, tipo, perfurar nossa pele, entrar no nosso corpo. Não. Essa, na verdade, é causada mais por um vetor. O agente etiológico dela, que seria o verme que causa elefantíase ou filariose, é o Wuchereria bancroft. E a gente se infecta quando a gente é picado por mosquitos da espécie Culex. Então, dentro do corpo do mosquito tem vários larvas do parasita, e quando eles entram dentro do nosso corpo, eles se desenvolvem. Eles se alojam nos gânglios linfáticos, causando tipo um acúmulo dos líquidos que tem dentro do gânglio linfático e faz com que a gente tenha a nossa perna fique, vamos supor, e normalmente os lugares mais afetados são as regiões inferiores do corpo, então perna, braço. Eu tô falando braço mesmo, não sendo uma parte inferior, mas é porque, vamos supor, o fim dos gânglios linfáticos estão nos nossos dedos, tipo, sabe? Então acaba que esses lugares também são um pouquinho afetados, porque eles fazem com que aumente o acúmulo nesses lugares mais inferiores e faz com que a nossa perna cresça ou nossos braços cresçam de uma forma, como acontece com a barriga d'água, sendo que a barriga d'água é abdominal. O elefantiasis é mais nas regiões inferiores. Se você vê,
fotos, você vê que a pessoa realmente fica com uma perna muito grande. E por isso também chamar de elefantíase essa doença. Normalmente o tratamento para essa doença são medicamentos que combatem filares, medicamentos vermífugos, como já foi falado anteriormente. E a profilaxia que existe dessa vez não é saneamento básico, mas sim a gente controlar o mosquito Culex, que como ele que transmite doença, então a gente tem que meio que cuidar dele para poder não ter mais essa doença. Então acaba que ele é o causador de tudo, né? Então a gente tem que cuidar dele. E por último é o ciclo. Então tá, um ciclo bem simples, que nem os outros. O mosquito te pica, ele se desenvolve dentro do corpo humano e eles se reproduzem. E os ovos são lançados dentro da rede sanguínea. Assim, o mosquito te pica, um outro mosquito da espécie Culex te pica de novo. Eles pegam os ovos se desenvolvem dentro do mosquito, viram larvas e volta o ciclo. As larvas, esse é o mesmo mosquito pica outra pessoa, as larvas entram no corpo, isso. E, tipo, é uma matéria. E acabou essa matéria. Tipo, é uma matéria bem simples, bem tranquila de decorar e de entender. E é isso, eu espero que tenham gostado da aula, espero que a matéria tenha ficado mais fácil para vocês. E é isso. Valeu pela presença.